A paz esteja com todos vós, irmã Josefa Venceslau, com a palavra da parte de Deus para os nossos corações, para a nossa meditação. Palavra muito importante. Quero te pedir que você deixe o seu joinha, deixe o like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que ele tem que enviar essa mensagem para outras pessoas que estão precisando dessa palavra. Se inscreva no canal, curta e compartilhe e seja um canal de Deus na vida de outras pessoas. Hoje nós vamos meditar numa palavra que é sobre a desobediência traz prejuízo. Aqui em Jonas capítulo 1, alguns versículos, nós vamos ler o capítulo 1 de 1 a 10, depois 3 de 1 a 5, depois o capítulo 3, 10. Porque de 1 a 10 diz assim: Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. A sua malícia subiu até mim. Jonas, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Mas o Senhor levantou sobre o mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros tiveram medo e clamaram cada um ao seu Deus e jogaram ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. O mestre do navio, pois, chegou-se a ele e disse-lhe: Que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte para sabermos por que causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Respondeu-lhe Jonas: Eu sou hebreu e temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Aqui ainda no capítulo 3, versículo de 1 ao 5, diz assim: Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior deles até ao menor. Aqui ainda no capítulo 3, versículo 10, nos diz assim, capítulo 3, versículo 10, nos diz assim: Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito farias, e não o fez. Então veja bem o que aconteceu. Jonas, Deus deu uma ordem a ele para ele ir pregar, para ele ir para Nínive, pregar a palavra, porque a malícia, o pecado de Nínive estava cheirando mal nas narinas de Deus. E Deus queria livrar aquela nação do mal. Deus ia destruir aquela nação. Mas Deus sempre dá uma oportunidade ao ser humano. Então Deus escolheu Jonas para que Jonas fosse levar a palavra de Deus àquela nação. Se ele se arrependesse, com certeza Deus ia livrar eles do grande problema, da destruição que Deus ia fazer naquela cidade. E Jonas, com medo, porque o povo de Nínive era um povo muito violento, era um povo que matava sem dó e sem piedade. O povo de Nínive, eles não tinham dó de ninguém.
eles matavam, e sangrava e derramava muito sangue. Então Jonas, sabendo disso, Jonas temeu. Jonas ficou com medo de chegar e pregar a palavra naquela cidade. E Jonas pegou e começou a fugir da presença de Deus. Ele desobedeceu, não sabendo ele que quando Deus manda, Deus se responsabiliza. Deus guarda, Deus protege. E Jonas, ao invés de ir para Nínive, Jonas fugiu para Tarsis. E foi lá para o porão do navio e foi dormir. E por causa da desobediência de Jonas, o que aconteceu? Aqueles mercadores, aqueles marinheiros, tiveram grande prejuízo. Tiveram que jogar toda a sua mercadoria dentro do mar, porque Deus levantou uma grande tempestade por causa da desobediência de Jonas. E Jonas estava lá dormindo e os homens sufocados, jogando as mercadorias tudo dentro do mar, porque a tempestade estava violenta. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando alguém desobedece a palavra de Deus, não só a pessoa que desobedece sofre, mas todos que estão ao redor, todos que estão próximos àquela pessoa sofrem as consequências também. Então, o que aconteceu? Jonas, ele, com certeza, fez com que aquele povo perdesse toda a sua mercadoria. E eles tiveram uma ideia, vamos lançar sorte, para saber por que não sobreveio esse grande prejuízo, essa grande tempestade. E o marinheiro foi lá e encontrou Jonas dormindo no porão. E ele acordou ele e disse: levanta, desperta, de que povo é teu? De que terra é você? Aí perguntou, e Jonas se identificou, disse: eu temo ao Deus que fez os céus e a terra. Então, por que não sobreveio isso? Eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. E o que eles tiveram a ideia? O que eles fizeram? Já que ele é o culpado, vamos fazer o seguinte: vamos jogar ele no mar. E ele que sofra as suas consequências da sua desobediência. Mas nós não vamos perecer por causa desse homem, não. E aí pegaram Jonas e lançaram Jonas no mar. Mas Deus, como é misericordioso, Deus como é tremendo, Deus como é longânimo, Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E ele disse que do inferno ele clamou a Deus e Deus ouviu o seu clamor. Já pensou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe? E aí Jonas ficou 3 dias e 3 noites. E de lá ele se lembrou e clamou a Deus. E Deus teve misericórdia, mandou o peixe ir lá para a beira da praia. E lá na beira da praia ele vomitou Jonas. E Jonas saiu do ventre do peixe vivo. Mas olha o prejuízo que Jonas causou. Os marinheiros perderam todas as suas mercadorias, o vento, a tempestade se levantou e grande foi o prejuízo por causa da desobediência de um homem. E aí Jonas foi vomitado em Nínive. Jonas teve que ir lá. Deus falou com ele novamente. E ao invés dele tomar rumo diferente, tomar um rumo contrário, agora Jonas, depois que pagou o preço, que viajou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jonas agora decidiu obedecer a mensagem, a obedecer a palavra de Deus. E Jonas foi pregar a palavra. Olha, daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. E o que aconteceu? Deus, aquele povo, até o rei deu uma ordem a todos, animais, crianças, toda aquela nação, se humilharam, se arrependeram, se vestiram de saco e ficaram vários dias sem se alimentar, sem tomar água, sem comer. E ali eles se lançaram aos pés do Senhor, se arrependeram. E Deus, com certeza, não destruiu aquela cidade. E o que Jonas fez? Jonas ficou decepcionado. Senhor, como é que o Senhor mandou dizer que o Senhor vai destruir a cidade e o Senhor agora não destrói? E Jonas foi para um lugar reservado e ficou observando o que ia acontecer. Aí Jonas viu que Deus não ia destruir a cidade. O que aconteceu? Porque o povo se arrependeram. Quando a pessoa se arrepende, Deus perdoa. E as coisas mudam na vida da pessoa. E aí o que aconteceu? Deus fez crescer uma aboboreira, que Jonas estava muito cansado e o sol estava quente. E Deus fez crescer uma aboboreira para trazer sombra para Jonas. E Jonas se deliciou naquela sombra. Mas num dia a aboboreira cresceu e ficou bonita e trouxe sombra para Jonas. No outro dia, a aboboreira, veio um bichinho, mordeu a aboboreira e a aboboreira morreu. E Deus queria dar uma lição a Jonas com aquela aboboreira. E Jonas disse: mas Senhor,
Porque essa borboleira nasceu e num dia estava tão bonito e no outro dia morreu. Aí o Senhor perguntou a Jonas: Jonas, você teve pena da borboleira que você nem plantou, e a borboleira nasceu num dia e morreu no outro, e eu não teria pena de uma nação que se arrependeu? Aí Jonas caiu em si, porque Jonas queria que Deus destruísse a nação de Nínive. Mesmo ele se arrependendo, Jonas queria que Deus destruísse. Mas Deus é longânimo, é misericordioso. Quando nós nos arrependemos, Deus com certeza corta o mal que está para acontecer em nossas vidas, porque o arrependimento é muito valioso. E o que é que eu quero trazer nessa palavra, com essa meditação? Que quando nós desobedecemos a voz de Deus, grandes são os prejuízos que nós e quem está próximo a nós toma. Que nós e quem está próximo a nós recebe. Então, o bom é nós obedecermos a Deus. O bom, porque nós temos que confiar em Deus e saber que quando Deus manda, mesmo nós nos sentimos incapacitados, nos sentimos incapazes, Deus nos capacita. Deus se responsabiliza. Ele garante a sua palavra. E Deus sabe como trabalha na vida de cada um de nós. Então, aprenda a obedecer à ordem de Deus. Vamos aprender a confiar no Senhor e obedecer o que Deus nos manda fazer, para que tudo vá bem em nossas vidas e na vida de quem está próximo a nós. Com Jonas aconteceu isso. Ele teve que viajar de baleia, teve que viajar de peixe, passar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe por causa da desobediência. E os mercadores, tadinho, perderam todas as suas mercadorias. Mas a misericórdia de Deus é grande. Quando o homem se arrepende, Deus sempre muda o rumo. Deus sempre dá vitória e não faz o mal que estava previsto para fazer. Que Deus abençoe. Vamos aprender a obedecer a voz de Deus. Amém? Até a próxima. Curte e compartilhe muito. Não deixe de dar o seu like, não. Sempre dê o seu like para que essa mensagem seja compartilhada com outras pessoas. Deus abençoe. Até a próxima.